Nelson. Professor Lamartine Não, e depois o professor não, Lamartine, Nelson. não. Está inscrito. Pode. Acho que tem que ligar, Lamartine. Para cima. Não vou criticar o projeto, que eu acho que não cabe essa apresentação, e parabéns. Posso falar pelo que ele não tem? E não tendo, vocês não estão retirando dele o máximo de produtividade. E não faz justiça nem ao Bernardinho, que é o orientador maior do projeto. Eu acho que tem que ter um retorno maior. Está muito pouco o retorno. Está um pouco até idealista, desculpe, não é que o idealismo seja defeituoso, não. Estava conversando aqui com a Ana Miragai, é idealista a coisa. Vocês estão se aperfeiçoando dentro de vocês mesmos, está tudo certo, é um programa em desenvolvimento, mas eu acho que ele já chegou num ponto que não pode ficar assim. Senão é a equipe que é preparada para não ganhar. Isso não é Bernardinho. Tá? Então, o que é que se nota que está faltando aí? Em primeiro lugar, eu preciso fazer um conceito. As empresas sabem o que é isso. Na linha de produção, elas aprendem isso. É o tal do conhecimento tácito e o conhecimento científico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqueles que não desejarem saber mais sobre isso, que eu só vou dar uns pequenos detalhes, temos aqui o Ricardo, da UFRJ, que é um especialista na área. Levanta a mão aí, Ricardo. Ele é modesto, mas trabalha com isso na educação física, que me parece que é uma coisa muito importante. O que é o conhecimento tácito? E que a educação faz isso nas escolas, na sua realidade. Se não fizer isso, ela não anda. E o que funciona melhor é o que vai do conhecimento tácito. Tudo que você mostrou é isso. Tem uma experiência, uma modificação, melhora ali, capacitação dos professores. Tudo bem. Mas não tem o conhecimento científico. Está faltando isso. Se nós compararmos com o SESI, tem um fosso aí imenso, porque o SESI, alguns anos atrás, descobriu que não podia operar somente com o conhecimento tácito, pelo tamanho da organização. Aí começou a trazer alguns consultores que começaram a dar forma nisso e trabalhar publicações. As publicações do SESI hoje são fantásticas. Não somente sobre valores, mas principalmente sobre saúde e educação. Sabe o que significa isso? Maior retorno da instituição. O serviço é para o país, para a sociedade. Eu estou vendo aí que a sociedade não conhece, ainda bem que houve esse seminário aqui, que não é acadêmico, vocês chegaram aqui tranquilos e apresentaram alguma coisa importante. Mas não basta isso, não. A coisa é muito importante para ficar só nisso. Eu perguntei se só tinha esse site, porque é importante. Tem algumas instituições, principalmente indústrias, estão fazendo isso. Tem um modelo. Eu senti que tem um modelo compartilhar. Mas ele existe tácito na cabeça de vocês e algumas figuras no site. Você tem uma experiência fantástica. Se você sair do projeto, eu não sei quantos Luiz Fernandos tem lá. Se você sair, acabou. Não tem mais nada. Lamartine, vamos tentar concluir mais rápido para a gente dar andamento. Terminando, eu sugiro, se for possível, que dê um passo à frente, que uma vez por ano, pelo menos, pode até começar com esse processo, que isso aqui talvez seja de 6 em 6 meses, mas que vocês tenham uma formalização. Eu notei vários defeitos ali, mas coisa acadêmica, não atrapalha a prática, não. A prática, em primeiro lugar, é o ouro que vocês têm. Mas pega umas coisinhas ali, melhore. Aquelas fontes de vocês é de 50 anos atrás. Não está dando para... Esquece aquelas cartas ali e vai para as experiências que tem no Brasil, experiências científicas, aí há um upgrade do que vocês estão fazendo, sem eliminar a parte prática. Obrigado. Obrigado. Bom, Lamartine, eu agradeço, a gente está sempre aberto à colaboração. Existe uma dificuldade muito grande nossa, como já foi falado aqui, entre
essa junção de academia e projeto prático. Na realidade, todos nós viemos de projetos práticos, né? E a gente vem brigando nesses 13 anos para exatamente criar um pouco mais de consistência científica das ações que a gente está realizando. Eu acho que tem muito a evoluir, eu agradeço a colocação e a gente está sempre buscando isso. Mas a visibilidade de projeto social, ela é muito pequena. A gente tem vários fóruns, pouquíssimos sobre os projetos sociais. E quando se convida para projeto social, vem um ex-atleta aqui, com todo respeito a todos os ex-atletas, mas fala da parte da vida dele. A gente está querendo saber sobre metodologia e tecnologia social. Pouquíssimos no Brasil ainda hoje, né? E algumas das vezes, esse é uma lacuna que a gente tem que preencher. Concordo, a gente pode buscar e deve. Às vezes a gente, inclusive, por ter nascido de um projeto no Paraná, até no próprio Paraná a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar, né? Se a gente se correlaciona com a Universidade Federal, por exemplo, um monte de outras universidades fecham a cara para a gente. Mas esse é um problema. Mas não justifica. Eu acho que a gente tem que evoluir sim nessa área e eu posso te garantir que se eu sair, o projeto anda sozinho. Porque eu sou só o gerente executivo. Eu não sou nem o coordenador pedagógico nem nada. Eles, e aí no caso tem uma coordenadora aqui e vários professores, a gente vem fortalecendo essa ideia de que a capacitação tem que ir para eles e não ficar nas pessoas que estão coordenando. A gente tem melhorado bastante. Se a gente olhar o primeiro material de 97, 98 e olhar o material de hoje, a gente evoluiu, mas tem um campo gigante. Mas no Brasil eu não vejo muita gente com tecnologia, às vezes bonita no papel e falha na prática, né, para trabalhar no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em São Paulo. Então é um desafio grande desse mercado e que a gente não tenda a trabalhar valores de projeto social como valores de detecção de talento, porque se misturam com uma velocidade gigante, né? E a gente não está aproveitando a oportunidade da Copa do Mundo, da Olimpíada, para falar de projeto social. A gente tem que aproveitar para dar oportunidade para um monte de gente. E aí esse ponto da academia, eu concordo, é fundamental. É muito importante. E a gente está fazendo um esforço e a gente tem que aumentar ainda mais. Por isso que as críticas são sempre positivas, bem-vindas, né? Vamos fechar com a pergunta do Nelson. Vamos, Nelson. Alô. Então, Nando, também achei a apresentação muito bem elaborada, motivadora, né? E acho que só nos faz pensar também que a educação olímpica, mais do que na escola, ela tem um espaço gigantesco de ação no Brasil nos projetos esportivos sociais. Isso é evidente, né? E eu acho que o Lamartine colocou uma coisa importante e que talvez seja relativamente fácil da gente tentar resolver, que é através de processos de... A palavra nem sempre é a mais adequada, que é a capacitação, alguns chamam de formação continuada. Bem, a expressão, me desculpem, cada um escolhe como quiser. Mas eu quero dizer, algum momento que a gente tenha especialistas no tema para poder fazer esse upgrade que o Lamartine convoca. E sinceramente, historicamente, é por isso que essa oportunidade de juntar quem faz com quem estuda, né, e às vezes tem pessoas que fazem as duas coisas aqui no meio, é fundamental. É fundamental porque isso mostra que aqui no Brasil, e o Rio de Janeiro foi precursor nisso, né, existem especialistas sim que agregam as duas coisas, seja academicamente ou seja pela experiência. E por outro lado, concordo contigo também, né? Tu disseste que tu tá no Sul, tu imagina eu. Se tu tá no Sul, eu tô fora do mundo, porque eu já caí lá em Porto Alegre, tô longe. Como é difícil, se aqui que é o polo dos Jogos Olímpicos, no caso, porque a Copa do Mundo a gente vai ter pelo menos um saborzinho, porque Porto Alegre vai ser sede também, mas Jogos Olímpicos, para a gente conseguir efetivamente tirar proveito, vai ficar muito esforço, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que usar esses espaços aqui, mais do que nunca usar as redes. Eu acho que valeria só tu fazer um pequeno comentário, talvez, sobre a REMS.
Eu não sei se tu poderia, até para quem não conhece, ter a dimensão do quanto já tem sido feito nesse sentido por outras iniciativas espalhadas no país. No caso que o Nelson falou, a RENS é a Rede de Atletas pela Mudança Social, é uma rede criada em São Paulo, na realidade em São Paulo, e reúne uma série de entidades coordenadas por ex-atletas e algumas não por ex-atletas, mas que têm o esporte como objetivo de mudança social. Por mais que a gente tenha na palavra RENS um nome forte, eu acho que aí eu volto e concordo mais ainda com o Lamartine, falta ali também a força de dizer o seguinte: o que a gente vai mobilizar além de advocacy, além de estar andando para o Congresso, onde a gente de fato pode multiplicar para os nossos professores no Brasil as experiências positivas. Então eu mesmo assumi um compromisso comigo de mandar um material, porque o Tonini mandou no papel dizendo, olha, inclusive o Lamartine quer fazer um livro, tudo isso, e a gente na correria do dia a dia acaba não fazendo. Eu já estou na minha metade e eu assumi o compromisso, que é o seguinte: a gente está aqui, a gente tem que aceitar o compromisso de vir falar, mas assumir o compromisso de entregar o que a gente faz, para que os outros possam saber também. Né? E o professor de educação física, infelizmente, não os que estão na academia, que estão estudando, que tem isso como for, mas o que está lá na quadra, ele não tem costume de anotar nada. Né? A gente briga muito com esse lado. Então eu acho que é importante, sim, e a gente tem que tornar mais conhecido. E o poder da RENS só vai crescer se de fato ela assumir a responsabilidade de não só fazer advocacy da causa, mas também divulgar os causos, né? Porque senão fica só a causa para lá e o caso que tem que ser mais divulgado não tem visibilidade, a gente não consegue achar espaço. Né? Vamos fechar, ele pediu uma última intervenção, rapidamente, junto com a pergunta da internet, e aí respondendo as duas. A pergunta da Adriana Freitas, que ela não se identificou do local. Você acha interessante solicitar aos alunos que possuem mais habilidades em determinadas atividades ajudarem aos que são menos habilidosos? Isso contribuiria para a vivência da cooperação e solidariedade? Vou fazer junto, né? Sim. Eu queria parabenizar pelo projeto, pela coerência, pela metodologia e pela coerência de um programa social. A prova começa já na seleção. Eu achei muito interessante a forma de seleção de vocês. Se tiver que selecionar, fazer por sorteio. Né? Se tiver que escolher, não dá para atender a todos, fazer por sorteio, para não privilegiar só os garotos, as crianças de boa aptidão física. Parabéns. Legal. A gente sofreu com isso, não foi simples não, né? A primeira peneira que a gente fez eram 600 vagas e a gente achou que não ia aparecer muita gente, aparecendo 2.400 pessoas no último dia da inscrição, que foi a primeira que a gente estava montando. O Bernardinho ficou na fila dizendo o seguinte: ó, desculpa, mas não dá mais para fazer nenhuma inscrição, porque a gente não vai ter um dia suficiente para avaliar 2.400 pessoas para 600 vagas. A partir dessa experiência a gente começou a pensar em algumas horas, quando a gente vai fazer peneira, entre aspas, que a palavra peneira já é muito forte, a gente diz o seguinte: quantas vagas nós temos? Nós temos 20, então a gente dá 2 vezes o valor das vagas para poder fazer as inscrições. Então de 20 vagas vão ter 40 fazendo a prova, o teste, entre aspas, de observação, qualquer que seja ele. Mas na maioria das vezes é por chegada, por inscrição e por fila de espera. Mas é um processo mais democrático. Com relação a usar o habilidoso com o não habilidoso, isso tem que ser um elemento, como a gente falou ali, eu botei sobre monitoria, o professor ser ajudado por um aluno habilidoso, isso tudo é processo de motivação do aluno de ser reconhecido e de gerar entrosamento e respeito de um por outro. Eu tenho que ser mais habilidoso e eu posso ajudar o outro, né? Então isso ajuda muito a valorizar, no caso, a aula como um todo. Bom, então agradecemos então a apresentação do Luiz Fernando, do Instituto Compartilhar. Muito obrigado, Luiz.